Voltamos com mais um ESPM no ar. No bloco anterior, vimos como a descobertura da mídia e a polarização política podem ser prejudicadas para o debate político. Prejudiciais para o debate político. Obrigado, Natália. Nesse último bloco, vamos saber mais sobre como os jovens têm sido inseridos em ações e práticas democráticas. O futuro da democracia estaria nas mãos dos jovens? Essa é uma das possibilidades, mas para isso é preciso que eles vivam no dia a dia o exercício da democracia. Isso. E uma arte difícil da compreensão do outro e a abdicação do individual, pois o importante é o coletivo. Mas onde será que eles aprendem esse exercício? Em casa? Na escola? Confira agora na matéria de Isabela Afonso. Escolas democráticas. Você já ouviu falar desse conceito? Em lugares como este, a prática da democracia está em todo lugar. O aprendizado nessas escolas não se resume a uma grade de conteúdo fechada. Pelo contrário, há uma busca também pela construção de cidadãos críticos e participativos. Edson Sadal Izuka, professor de administração pública na FEI, acredita que esse tipo de formação educacional pode funcionar como um agente de mudança na sociedade. Eu vejo muitos projetos em que as crianças e os jovens, mesmo nas primeiras séries da educação, eles assumem um processo protagonista muito forte. Então, e eles são agentes de mudança na sua prática enquanto crianças, mas também em suas famílias e no seu entorno. Em São Paulo, existem alguns exemplos dessas escolas. Localizada na zona oeste da cidade, a Escola Democrática Politeia propõe a participação de seus alunos nas decisões escolares desde o ensino fundamental 1. Oswaldo de Souza é professor de física na instituição e acredita na construção de um conhecimento ligado também às questões cotidianas dos alunos. Na Politeia, os estudantes têm participação em propor temas para ser estudados. Não é só aquilo que o professor decide que deve ser estudado. O mais importante é, independente do que a gente vai trabalhar, é que aquilo é trabalhado de maneira crítica, contextualizada com a realidade, não descolada. A valorização do coletivo é um ponto forte nessas escolas. Na Zona Sul de São Paulo, a Escola Lumiar une alunos, professores e funcionários uma vez por semana no que eles chamam de roda, uma assembleia para discutir sobre os mais diversos temas e pautas relacionadas ao ambiente escolar e cotidiano. Lá, todo mundo tem voz. E não importa a cor de pele. Eu sei que um tempo atrás teve a época da escravidão, assim, isso já passou. Presente é presente. Para Bruno Martins, professor da Lumiar, a roda é uma prática de democracia direta e deliberativa. Qualquer um pode levantar a mão e votar por aquilo que te representa. Todo mundo conta igual. A roda é o espaço legítimo de decisão. Então, desde lidar com questões que a gente não conseguiu resolver de outra forma, ou porque tem algo que alguém está incomodado, ou se não está incomodado, mas teve uma ideia de fazer alguma coisa diferente, a pessoa coloca a pauta, a gente debate e encaminha dentro da roda. Um ponto importante na prática democrática é também aprender a ceder. Nem sempre o que nós queremos é o que os outros querem. Então, o que fazer quando discordam da nossa opinião? Leonardo Teixeira, aluno da Lumiar, tem 8 anos e já tem essa resposta na ponta da língua. Ou eu saio, ou eu tento falar, não gostei disso, vamos tentar mudar, e é isso. Outra alternativa para a disseminação das práticas democráticas são grupos ou organizações que reúnem jovens para promover o debate político. Não é porque o Brasil está num momento de crise que esses movimentos e organizações existem. Na verdade, o jovem é naturalmente indignado e quer, na verdade, fazer as mudanças para o mundo que eles imaginam quererem viver, e deixar um legado. Tendo como foco o debate político internacional, o Engajamundo é uma organização que reúne jovens de todo o Brasil para promover debates, mobilizações e ações de ativismo. O grupo se dedica a compreender, participar e refletir sobre os processos políticos internacionais. O principal objetivo do Engaja é justamente engajar jovens em processos tanto internacionais como mobilizar eles nas suas regiões, tratando de políticas públicas voltadas para meio ambiente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, habitat, diversidade, tanto feminina como LGBT. O Engajamundo atua com os núcleos locais de várias cidades do Brasil. A organização é horizontal, todos podem propor pautas. Além disso, a ONG é aberta para pessoas de 15 a 29 anos.
Após atingir a idade limite, os integrantes são obrigados a abdicar de sua participação. Toda a nossa linha editorial, que você pode assim dizer, são feitas pelos próprios membros do Engaje. E essa linha vai crescendo cada vez mais, porque ela não é uma linha que foi formada pelos membros fundadores do Engaje. Cada pessoa que chega agrega mais para o Engaje, com os conhecimentos que já traz essa bagagem assim. Os jovens são o futuro da nação. Quantas vezes você já não ouviu essa frase antes? Muitas, não é mesmo? Mas será que essa afirmação está correta? Qual seria o papel do jovem no futuro da democracia? O jovem, ele não é o futuro, o jovem é o presente. Na verdade, os movimentos sociais, as organizações jovens sempre tiveram um papel crucial na democracia, na retomada da democracia, isso na história recente, mas, sobretudo, nessa construção e mesmo nos momentos críticos da política no país, os movimentos jovens e os jovens sempre tiveram um papel central e crucial nesses períodos. Temos também mais um convidado, Guilherme Machado. Ele é jornalista e ex-aluno da SPM São Paulo. O trabalho de conclusão de curso em 2016 dele foi um documentário chamado Espelho Trincado, Reflexos de uma Crise, de Representatividade. Olá, Guilherme, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Vamos conferir um trecho? Eu estou aqui primeiramente contra o PT, contra o seu Lula e a dona Dilma, que são os responsáveis pela derrocada da nossa nação. O governo Temer, né, um show de horror em relação aos retrocessos. Todos os retrocessos estão colocados no mesmo pacote e eu acho que é isso. Quanto mais se investiga, mais políticos estão envolvidos em todas as falcatruas existentes. Eu acho que a nossa tarefa agora é separar o joio do trigo, colocar para fora esse bando de ladrão, gente corrupta e reconstruir a política brasileira. Eu acredito na política, não na atual política brasileira. Me vincula ao PSOL, por exemplo, você já vai saber boa parte de N posições políticas minhas. Isso não acontece hoje. Tem pessoas de partidos. Guilherme, como um dos diretores, né, do documentário, eu gostaria de saber por que o tema? Olha, a gente estava explorando temas diferentes. O que a gente queria quando a gente fez esse documentário era falar de alguma coisa relevante para o país e para a sociedade atualmente. E a gente chegou à conclusão de que nada poderia ser mais relevante do que o momento político. E aí, quando a gente decidiu explorar o tema, a gente descobriu que não é que a gente entendia pouco sobre o tema, mas a gente entendia pouco sobre o que estava acontecendo no país. E eu acho que até hoje poucas pessoas entendem direito o que está acontecendo no país. Então, a nossa ideia foi justamente entender o que estava causando essa aversão à política que a gente vê na sociedade hoje. E a gente, nessa exploração, descobriu justamente que hoje as pessoas não se sentem representadas pelos seus partidos e nem pelos políticos que estão em Brasília, que estão nas assembleias, que estão, enfim, em todos os lugares. E nesse processo todo, a gente acabou percebendo que a situação era bem mais complexa do que a gente imaginava, mas que também não é uma situação sem solução. E isso foi talvez o mais importante desse documentário, foi ver as soluções que a gente poderia encontrar para esse impasse, que a gente vê hoje não só no Brasil, mas no mundo todo. Entendi. Então, algumas das respostas que vocês conseguiram. E a maior dificuldade, então, foi a descoberta sobre o assunto? Sim, foi a descoberta sobre o assunto e foi tentar chegar no coração da questão, sabe? O que causava essa crise de representatividade e exatamente a dimensão que ela tinha. E porque eu acho que esse ano, mais do que no ano passado, e eu acho que isso foi interessante no nosso documentário, a gente achava que a gente já tinha visto de tudo, e quando a gente achou que já tinha visto de tudo, a gente descobriu que não tinha visto de nada. Eu acho que o mundo continua nos surpreendendo. E esse ano eu acho que ele deixa
delineado mais do que nunca que as pessoas elas estão com uma aversão à política. Quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu na França, o que aconteceu aqui em São Paulo, em que candidatos que se disseram fora do sistema, que se disseram fora da política, foram eleitos com margens amplas, entendeu? Então eu acho que a grande dificuldade era entender como é que a gente chegou nesse ponto. E a gente teve que fazer todo um resgate histórico, mesmo da história política, para entender como a gente chegou nesse ponto. E óbvio que aí a gente viu que o problema maior é que hoje, tanto esquerda quanto direita, numa briga de poder infinita, se desvirtuaram e geraram uma espécie de bagunça que meio que fez com que as pessoas não saibam mais a diferença entre os políticos. Então, meio que todo mundo entrou no mesmo jogo, todo mundo entrou no mesmo balaio e hoje ninguém sabe mais o que é o quê. E isso foi o que permitiu que a gente entendesse o que estava causando essa crise de representatividade e como que a gente poderia sair disso, sabe? Sim. Então foi mais ou menos esse o processo que a gente delineou. Foi complexo, mas teve resultado. E isso acho que o mais importante. Que bom, que bom. Como a gente viu no VT também, algumas medidas, né, que podem talvez reverter esse cenário, educar politicamente as crianças. Queria que a Isabela também desse mais algumas medidas que ela encontrou pra gente. Então, eu vi esses dias que o Google está com uma iniciativa que promove... Desculpa, o Google no ano passado ele promoveu um projeto chamado Desafio de Impacto Social. Essa é uma ação que visa capacitar ONGs brasileiras para estimular o uso criativo da tecnologia em função de promover um impacto social. Então eles tiveram 5 projetos vencedores. Um deles que me chamou a atenção, ele se chama Vetor Brasil. Tendo em vista a dificuldade do governo em atrair jovens líderes, né, para ocupar cargos importantes, o Google, essa iniciativa, ela criou um portal que tem o objetivo de selecionar jovens talentos, né, para auxiliar o Estado brasileiro e desenvolver projetos inovadores em áreas como educação, desenvolvimento econômico, gestão financeira. E para isso eles inclusive oferecem um processo de capacitação do jovem. Isso eu queria perguntar para você, Marco. Como que o jovem ele pode realmente ter uma posição de impacto nesse cenário e como ele pode mudar isso no futuro, né? Até tendo em vista as iniciativas que a gente trouxe no VT, né? Sobre as escolas democráticas, sobre os grupos. Inclusive no documentário do Guilherme eles trazem um grupo de discussão política. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro que, assim, eu vou discordar um pouco da premissa maior que chama o bloco, assim, os jovens são o futuro da democracia. Eu acho que são o presente da democracia. Né? O futuro a gente constrói a partir do presente. Então, quanto mais você estimular no presente, melhor a qualidade da democracia. Quer dizer, veja, nessas crises todas, desde do impeachment do Collor, o Collor foi o primeiro presidente eleito democraticamente por eleição direta depois do período de ditadura militar. Depois de 30 anos de ditadura militar. Tirar um presidente nessa condição, legítima, chegou lá pelo sistema de voto, ninguém estava discutindo o processo eleitoral, estava discutindo a legitimidade dele para permanecer no cargo. Né? E a legitimidade na democracia você constrói com o exercício. Né? Estimular os jovens a participar, estimular as pessoas a ouvir os jovens e os jovens também ouvir as pessoas, quer dizer, não é só o jovem que tem a dizer, quem tem experiência também tem muito a dizer, né? E esse encontro, que muitas vezes é um encontro atritado, desgastante, ele vai sendo melhorado com o tempo, né? Eu acredito firmemente, tenho vários exemplos disso, tem vários estudos que demonstram que a solução para uma democracia deficiente é mais democracia. Então, se você está querendo democratizar o país no sentido de fazer os vários segmentos se sentirem representados, a fórmula não é você eleger simplesmente pessoas que, aspas, representam aquele segmento, mas fazer com que as pessoas que são identificadas com aquele segmento, que elas atuem de uma maneira mais específica, mais ativa, né? E nesse sentido eu acho importante registrar que esses vários movimentos, eles não são necessariamente novos, mas eles estão ganhando muito espaço. E isso é muito bom. Quer dizer, a escola de hoje, a escola tradicional de hoje, ela reproduz um modelo de 300, 400 anos, né?
Então você tem o modelo onde a pessoa está sentada, alguém que supostamente conhece mais do que quem está ouvindo vai lá para ensinar um determinado modelo, porque esse modelo é, aspas, exigido pela sociedade. Você tem que saber isso de literatura, isso de matemática, isso de geografia e por aí vai. Quando você constrói conjuntamente o conhecimento, né, você escuta as pessoas e você realmente revê o que realmente é importante daquela discussão toda e você evolui com isso. Guilherme, tem uma pergunta do Facebook, da Débora Trunk. Vocês se sentiram meio frustrados ao fazer esse trabalho, de ver que, na verdade, não tem uma saída? E complementando essa pergunta também, porque vocês visitaram esse grupo de discussão política na Unesp, né? Você vê também isso como uma saída? Eu acho que o nosso grande medo no começo do documentário era que a gente fosse ser frustrado por... que o nosso final do documentário fosse ser, bom, estamos aqui, não tem solução. Com a graça de Deus, a gente descobriu que sim, existe uma solução e isso é muito importante, sabe? Porque não só não deixou a gente frustrado, mas também mostrou que os caminhos da política não são tão difusos quanto eles precisam ser. E a gente descobriu que justamente essa questão, que o jovem é o presente da democracia e que por meio da educação e que por meio de métodos que estimulem novas formas de política, o jovem ele pode mudar o rumo da política. Eu te dou um exemplo que não tem nem relação direta com o meu documentário, mas tem relação com uma coisa que eu li essa semana. Quinta-feira agora tem eleição no Reino Unido. E eu li uma pesquisa que foi publicada, eu não lembro em que jornal, acho que foi no The Independent, que é um jornal britânico, que dizia que os jovens hoje eles são a balança do Reino Unido, que se todos os jovens que estão elegíveis para votarem, a eleição muda. Os conservadores, que são o partido favorito para ganhar, perdem a eleição. Isso é muito importante, mas como é que você engaja essas pessoas a votarem? Porque hoje as pesquisas mostram que os jovens talvez sejam os mais apáticos a votarem. E é por meio da educação, e é por meio de um processo democrático diferente. Então, no nosso documentário, por exemplo, uma professora que a gente entrevistou, a Luísa Christoff, que é educadora, ela discutiu muito como os jovens estão encontrando novas formas de fazer política, seja por meio de grupos de discussão na faculdade, seja por meio de grupos de discussão nas escolas. E as escolas, elas têm que estimular esse processo para que realmente as pessoas mais jovens, as pessoas mais à margem do sistema político, que não se interessam tanto por política, se interessem por política e queiram se engajar nesse processo. Porque não adianta a gente ficar com esse discurso de que política é tudo ruim e de que não tem futuro. Porque se a gente entra nesse discurso, é aí que a gente perde mesmo, só entendeu? Reproduz, né? Então, exato. Porque o que os poderosos mais querem é que a gente caia nesse discurso, que as coisas não vão mudar e que não adianta a gente fazer nada, entendeu? Porque é aí que acaba tudo. Então a gente tem que se engajar cada vez mais. E a educação ela tem um papel fundamental para isso. E hoje existem vários exemplos de professores e de educadores estimulando o debate político. E é por aí que a gente tem que caminhar. E, Guilherme, onde a gente consegue assistir todo o seu documentário? O documentário está postado no YouTube. Você pode pesquisar Espelho Trincado, Reflexo de uma Crise de Representatividade. É a primeira coisa que vai aparecer. Se você colocar só Espelho Trincado, você já acha. E lá você assiste o documentário na íntegra. Sim. E, Marco, quais são os aspectos que diferenciam os protestos de 2013 e de 2015, os mais marcantes? Talvez o mais marcante, eu acho que é a intensidade, né? Você teve lá uma primeira manifestação em muitos anos, onde você tinha um engajamento legítimo, as pessoas efetivamente foram para a rua. Eu comparo 2013 com a última passeata que nós realizamos com a relação ao impeachment do Collor de Mello. Collor ele chegou, a sociedade estava muito mobilizada, os estudantes já estavam crescendo em representação, a gente saía na rua, né? As pessoas cumprimentavam, não, eu vi você, poxa, que legal, você me representa, que bacana, né? Então a gente estava realmente ganhando fôlego, né, nas manifestações, quando o presidente Collor de Mello, ele veio e pediu para que todos usassem verde e amarelo, mostrando o apoio que ele tinha, e todos saíram de preto. Foi absolutamente autêntico, não teve ninguém que combinou aquilo, não tinha como se combinar um flash mob daqueles, né, naquela época. Então, foi muito intenso. Então, 2013, quando o mote foi dos 20 centavos, eu tenho essa leitura de que muita gente foi para lá
né? Eu participei da organização dos 2 ou 3, enfim, desses movimentos do impeachment e, assim, tem muita clareza para mim que as pessoas foram para lá, em grande parte, absolutamente, autenticamente motivadas, né? Isso que o Guilherme estava comentando, que é assim, a necessidade de participação, você tem que engajar as pessoas, é fundamental, mas assim, a leitura também tem que ser feita crítica, porque não participar politicamente é uma opção política. Né? Você se afastar dos partidos e se afastar da representação é uma opção política. Então, talvez uma parte dessa tentativa fala assim, olha, o fato de você falar não gosto de política, não quero ouvir falar em política, você está aceitando que outras pessoas tomem a decisão por você. Porque se você não participa da discussão, você não participa da construção. Se você não participa da construção, você não participa da decisão e não participa da execução. Então, é um caminho sem volta. E aí que dá essa polarização, né? Porque hoje, talvez o maior problema na sociedade organizada política que a gente tem e na questão dos processos políticos é que hoje é tudo muito polarizado e as pessoas elas não aceitam mais tanto o debate. Eu tenho essa visão política, você tem essa, mas vamos tentar conviver e vamos debater. Não, é uma coisa tipo, você não concorda comigo, então você é uma péssima pessoa, você tem que ser excluído da sociedade. E então a gente precisa resgatar esse debate, que era uma coisa que foi colocada em pauta em 2013, mas isso a gente também fala no documentário. Tem um menino que a gente entrevistou que inclusive ele participou das manifestações e ele fala que o que mais se incomodou foi que no final ele achou que elas viraram um movimento acéfalo, porque tantas coisas começaram a acontecer. A resposta está no engajamento. Então, a polarização ficou tão forte que desde então nunca mais se construiu um consenso para um projeto político. Então a gente tem que resgatar isso, entendeu? Um consenso para um projeto político real, não só para o país, mas no momento, mas para todo o futuro, porque é isso que a gente precisa. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marco. Então é isso, gente. Tem que resgatar o debate político. O SPM no ar fica por aqui. A gente espera que você consiga aí compreender o que é essa crise de representatividade política da qual tanto tem se falado. Para assistir de novo essa ou outras edições, entre no site da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo. Obrigada pela companhia. Tenha uma boa tarde.